Vamos pra cima. Gente, olha só, no dia da padroeira do Brasil, a cidade de Aparecida recebeu, além dos devotos de Nossa Senhora, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vini, quais que foram os destaques dessa visita? Conta pra gente. Pois é, né, Paulo? Você sabe que apesar de ter essa proximidade muito grande com os evangélicos, o Bolsonaro sempre afirmou que é católico, né? E ele esteve mais uma vez aí presente em Aparecida, né, onde tiveram muitos fiéis aí nesse dia de Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar no santuário, ele foi muito aplaudido, teve algumas vaias também ao presidente, natural, né, porque tinha uma multidão ontem lá em Aparecida. Ele acenou para o público, não fez nenhum tipo de discurso. O presidente, que se manteve de máscara o tempo todo, só tirou a proteção para fazer uma liturgia, né, Paulo Matias? E aí o que chamou a atenção também, Paulo, foi um discurso do Dom Orlando Brandes, não na missa que o Bolsonaro participou, que foi uma missa um pouco mais tarde, mas na principal missa, que é a missa das 9 horas da manhã. E o Dom Orlando Brandes falou um pouco aí sobre pátria armada, Paulo Matias. Olha só o que ele disse. E muitos interpretaram até como uma indireta aí para o presidente Jair Bolsonaro, porque é um dos slogans aí do governo federal, né? Pátria Armada. Então, o Dom Orlando Brandes disse o seguinte: vamos abraçar os nossos pobres, que também nossas autoridades, para que juntos construamos um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Pátria amada não é transformar crianças inocentes em crianças fuzil. Pátria amada não é transformar a criança em consumista. As crianças precisam de outras armas: da oração, da obediência, da convivência com seus irmãos. Para ser pátria amada, é preciso ser uma república sem mentiras e sem fake news, sem corrupção. É pátria amada com fraternidade. Todos os irmãos construindo a grande família brasileira. Então, como eu te disse, né, Paulo, muitos interpretaram isso como um recado ao presidente Jair Bolsonaro. E ontem o Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, ao programa Os Pingos nos Is, e foi perguntado sobre essa fala do Dom Orlando Brandes e citou até um trecho da Bíblia para responder. Vamos ver o que ele falou. Ele não falou lá dentro, se eu me lembro, não falou lá dentro, só se eu comi música, né? Mas eu quero citar uma passagem bíblica aqui, Lucas 22:36, tá? E se não tem espada, venda sua capa e compre uma. Então a Bíblia fala em armas. Essa passagem bíblica tem a ver com traições, tá? Foi quando Judas traiu Jesus. Então, quem não tem espada, venda suas capas e comprem uma espada. Então, o armamento, né? O bispo lá pode ter sua opinião, respeito, sem problema nenhum. Mas você pode ver, o estado mais armado do Brasil, proporcionalmente, é Santa Catarina. E é o menos violento. Tá aí, Paulo, então a resposta aí do presidente Jair Bolsonaro a essa frase que polemizou aí do arcebispo de Aparecida. Muito bem, Vini, vamos conversar com o Zé Maria Trindade, então. Ô Zé, eu queria saber de você o seguinte, né? A gente vê o presidente da República sempre muito próximo, até indicando o ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico. Ontem ele deu essa passada em Aparecida, ontem foi um dia extremamente importante para todos os católicos. Foi estratégica essa ida lá, Zé? Olha, Paulo, o presidente tem como base de apoio forte ali um grupo importante da área evangélica. Não são todos, mas grandes líderes evangélicos e pastores apoiam o presidente Jair Bolsonaro, né? Fazem ali parte do governo e aconselham o presidente. O presidente Jair Bolsonaro é católico, ele não é evangélico. A mulher dele, a dona Michele, é evangélica e ele tem, sim, aliados evangélicos, mas ele é católico. Essa pergunta fui eu que fiz para o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele se surpreendeu, inclusive, porque ele não tinha visto ainda a repercussão. Em nenhum momento, Dom Orlando fala o nome Bolsonaro ou cita o governo. Ele cita vários pontos que todos nós gostamos. Eu até disse no meu comentário que isso é igual canja de galinha quando se fala em Minas. Se não faz bem, mal também não faz. Então, tudo que ele falou, todo mundo defende tudo, comida, contra a fome e tal, mas foi um posicionamento político do Dom Orlando e isso é um posicionamento importante.
E nessa resposta aí, o presidente Jair Bolsonaro foi muito contido. Disse que é a ideia dele e que não questiona a ideia dele, não vai questionar, apenas respondeu defendendo de novo o direito de andar armado. E a Constituição já garante. Se a Constituição fala em direito de defesa, ninguém defende com unhas e dentes, defende com armas, né? Então, é esse o raciocínio e esse foi um assunto muito debatido durante a campanha eleitoral que elegeu o presidente Bolsonaro. Muito bem, Zé. Hoje a sua participação vai ser extremamente rápida, objetiva aqui no nosso programa. Eu quero te agradecer mais uma vez, mas amanhã a gente vai ter bem mais tempo. Valeu, Zé. Um abraço para você. Muito bem, um grande abraço. Valeu. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você. Você está mais para o time de pátria amada ou pátria armada? Pátria amada, Paulo Matias. Santo Joel. Pátria amada. E veja, eu não sou nem católico, eu sou um agnóstico, eu não tenho religião. Já fui católico, mas a gente tem que olhar, se a gente vê as palavras de Cristo, são palavras que pregam a paz, né? Que buscam resolver os problemas pelo amor e pela paz. Isso não exclui, deixo bem claro, o direito a se proteger. Inclusive, eu também defendo o direito da pessoa ter uma arma em casa para sua própria proteção. Nisso eu não discordo do Bolsonaro. E, aliás, é o que a lei brasileira já permite, já permitia mesmo antes do Bolsonaro. Então, isso não teve grandes modificações no Brasil. O que eu sou contra, aí sim, é as pessoas, todo mundo tem a liberdade de sair armado de casa. Então, leva a arma no boteco, leva a arma na briga do trânsito. Aí é receita para dar tudo errado, para acontecer muito mais mortes e muito mais tragédias. Agora, ter a sua arma para sua proteção na sua casa, eu sou a favor, não vejo problema. O que eu vejo problema é essa verdadeira cultura, esse verdadeiro culto à violência e às armas. A arma como a grande solução dos problemas do Brasil. Veja, mesmo quem defende o direito da pessoa ter a sua arma, não pode ter ilusão de que é essa arma que a pessoa tem que vai resolver, por exemplo, o problema da segurança pública. Não é isso que resolve. O que resolve, aí sim, é investimentos, por exemplo, em inteligência, em polícias. É o papel do Estado ter e garantir a supremacia aí do uso da violência, se possível, o monopólio do uso da violência. E o cidadão vai usar naquele caso que é ultra específico, no qual não vai dar tempo do Estado chegar, ter alguém invadindo sua casa, ok, você tem o direito de se defender. Agora, a solução para o problema da violência não vem do cidadão, cada um armado, buscando resolver suas pendências por conta própria. Vem de uma política de segurança pública. Aí sim, essa é a questão que o Estado precisa debater. Não é à toa que qual é o Estado que tem menos homicídios no Brasil? São Paulo. São Paulo, ao longo dos últimos anos, investiu muito nisso e conseguiu baixar, inclusive é melhor do que lugares nos Estados Unidos, em São Paulo. Não é à toa, não foi a população armada resolvendo seus problemas, tirando satisfação com a arma na mão que resolveu isso. Isso aí gera o Velho Oeste. Se a gente quiser uma situação de paz e de alguma ordem, é a política pública, é a política de segurança pública. Zoe Martins, o arcebispo mandou um recado para o Bolsonaro? Mandou, com certeza. É zero novidade para mim. Eu sou católica praticante e vejo muitas pessoas católicas que têm medo ou se sentem envergonhadas de criticar o Papa, arcebispo, por exemplo. Mas não, tem que criticar mesmo. O Papa Francisco é um globalista, comunista, sim, simpatizante de ditaduras como a de Cuba, sim, tanto que visitou meu país, visitou os ditadores e ignorou completamente os presos políticos. Mas, enfim, voltando para a fala do arcebispo, é hipócrita. Sabe por que hipócrita? Porque ele não anda por aí com pombinhas do amor, pombinhas brancas da paz. Não, ele anda com seguranças armados até os dentes. Será que esse arcebispo, ele visita as favelas do Rio, por exemplo, aqui as de São Paulo também? Os bandidos armados até os dentes? O que a gente vê no Brasil atual é que o único que não tem o direito de se defender é o cidadão comum, o cidadão de bem, o cidadão que paga impostos, que trabalha e quer sim uma arma para defender a sua família, para defender os seus bens e para defender a pátria. Porque quem ama a pátria precisa sim estar armado para defendê-la. Não é à toa que ditadores, quando tomam o poder, uma das primeiras medidas que tomam é desarmar a população. Agora, Adriles, essa pauta de arma não é uma pauta
de uma classe média alta, elitizada, que tem dinheiro para comprar bolha, arma. Paulo? Não estou dizendo de bolha. Porque é caro uma porque arma, eu estou querendo discutir a questão caro, do custo, Sim, né? claro. Porque eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que esteja numa situação de extrema pobreza, certo? Ela está preocupada com a alimentação dela, ela está preocupada com o emprego dela. Uma arma para você conseguir comprar, você vai pagar mínimo aí uns 3, 4 mil reais, mas o custo que você vai ter ao longo do tempo, você vai totalizar, sei lá, uns 5 mil reais, pelo menos ao ano, para que você venha a ter uma arma. Quem que tem essa condição hoje? Isso é uma pauta mais elitizada ou não? Eu acho que é uma pauta democrática e geral. Se você eventualmente barateia o custo de armas com uma disseminação maior de compra e venda, com um tipo de competição maior, você vai tornar as armas mais acessíveis. E olha que quem mais são vítimas de assaltos, de violência, de agressão de marginais, são a população justamente pobre. Justamente essa que é a mais tolhida e a mais perseguida. Eu acho o seguinte, falando sobre especificamente a fala do arcebispo, o Estado não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Estado não tem o dom da ubiquidade. Uma mulher já tentou processar o Estado porque ela tinha sido agredida, assaltada, violentada, e o juiz absolveu o Estado porque falou exatamente isso. O Estado não tem condições de dar segurança ampla, total e irrestrita. Eu concordo com a fala do Joel, que o Estado deveria ter o monopólio da força, deveria, eventualmente, fazer uma ampla política de inteligência, mas isso é falado há 100 anos. E a questão objetiva é, 30 anos, 40 anos atrás, em que o porte de arma e a posse de arma eram flexibilizadas no Brasil, os números de criminalidade eram muito melhores. E talvez teve um efeito simbólico nessa coisa, né? Eventualmente, o bandido ele só exatamente respeita aquilo que ele teme. Se ele percebe que existe uma população potencialmente que pode estar mais armada, ele recrudesce, ele volta atrás, ele arrefece. Eu disse que o Estado não tem o dom da ubiquidade, Paulo. Deus tem o dom da ubiquidade, já que a gente está falando em religião aqui. Mas Deus não vai proteger especificamente uma pessoa que esteja à mercê do bandido. Ele dá o livre-arbítrio e as condições de autodefesa. E o amor, a pátria amada que o arcebispo fala, quer dizer, as pessoas amarem seus filhos, sua família, os próprios corpos, seus cônjuges. E, nesse sentido, a pessoa tem o direito de defender aqueles que amam. Quando o Estado tira o monopólio da força de si e tenta dar às outras pessoas, ele está dando um ato de misericórdia àqueles que podem fazer a autodefesa, sendo que o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, armar a parte da população que não vai usar a arma para o mal, a prerrogativa de usar a arma para o mal é dos maus. E os maus já têm a arma, eles não aceitam leis anti-armamentistas. Então, você dá a possibilidade de um cidadão se defender, dá a possibilidade do cidadão de amar aos seus e a própria vida também.